Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 27ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Na hora. Hoje é quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2018. Vamos ao destaque do programa de hoje. Retomamos o programa sobre a tomada de posse dos órgãos sociais da OCPCA. Saiba quais são as expectativas e as prioridades da Ordem para os próximos 3 anos, acompanhando a presente edição do Contas na Hora. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Renovados votos de muito bom dia, a ocasião é perfeita para que a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, a OCPCA, deseje a si e a todos os membros e parceiros feliz e próspero ano novo. Que em 2018 continuemos a nossa parceria firmes e fortes rumo ao sucesso pessoal e profissional. Bem-aja a todos. Vamos às notícias. Os novos órgãos sociais da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola tomaram posse no Museu da Moeda. Participaram da cerimônia de tomada de posse dos 50 membros que integram a lista vencedora às eleições realizadas na OCPCA, um representante do Banco Mundial, um representante da Ordem dos Contabilistas de Moçambique, o administrador do BNA, Dr. Miguel, a presidente da Unidade de Informação Financeira, Dra. Francisca Massango de Brito, um representante da Comissão do Mercado de Capitais e a imprensa. Acompanhe já a seguir os ecos da tomada de posse dos membros dos órgãos sociais da OCPCA. Começamos pelo discurso de tomada de posse do presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, Dr. Fernando Hermes. Vamos ouvir. Excelentíssimo Dr. Ana Inglês, presidente da mesa da Assembleia da OCPCA, distinto Dr. Inglês Pinto, ora presidente da Comissão Eleitoral, excelências, ilustres convidados, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Este é um dia memorável e em especial para o cumprimento da missão que de mim se espera e que prometo realizá-la com dedicação e profissionalismo ao serviço do interesse público, da classe de profissionais e do país no seu todo. Ilustres, agradeço a presença de todos aqui hoje, numa data e momento tão importante para a classe de contabilistas e peritos contabilistas de Angola. Tenho a elevada honra e o privilégio de tomar hoje posse como presidente do Conselho Diretivo da Ordem, juntamente com os restantes membros dos órgãos sociais, que irão acompanhar-me no cumprimento rigoroso, ético e transparente desta nobre missão. Aos meus colegas, começo por encorajar-vos, sinceramente, para os desafios que estáis dispostos a assumir, apesar dos sacrifícios familiares e profissionais que se vos são exigidos nos próximos 3 anos. Concorremos aos órgãos sociais da OCPCA com a certeza de que temos um projeto válido e seguro para executar num momento histórico, delicado para o país.
para suas instituições e para os profissionais de contabilidade e de auditoria. Não temos ilusões de que assumirmos a OCPCA nesta fase seja uma missão fácil, mas não a poderíamos recusar sob pena de comprometermos todo um trabalho iniciado pelos veteranos da classe que não pouparam esforços para que a OCPCA fosse esta realidade. Abraçamos o desafio porque sentimos o chamar do dever em responder os grandes anseios desta nobre classe de profissionais dedicados. O desafio é, por um lado, individual e, por outro, institucional. Hoje somos apenas 4.300 profissionais inscritos, muito poucos comparados com a necessidade do país de profissionais calibrados para dar cobro às necessidades mais prementes de que clama. Mas talvez o suficiente, nesta fase, para mobilizarmos os angolanos sobre o papel essencial que desempenhamos para a vida económica do país e para o alcance da independência económica e social que tanto almejamos. Recebemos como legado o trabalho e toda a experiência dos nossos veteranos que vêm do grupo dinamizador, das comissões instaladoras e dos primeiros órgãos sociais da OCPCA. Estes, nós saberemos honrá-los com a devida dignidade. Gostaria de aproveitar esta ocasião para publicamente expressar os meus profundos agradecimentos a todos vós e com especial destaque ao Dr. Sampaio por ter ao longo destes anos todos conseguido transferir-me, sabiamente, a sua experiência e conforto. Com ele tive a oportunidade de aprender muitas coisas. A gestão de conflito interpessoais é apenas um exemplo a citar. Nesta vasta aprendizagem, tive o privilégio e acredito servir-me-á para toda a vida. Dr. Sampaio, o meu muito obrigado. Ilustres convidados, a confiança na revitalização da nossa profissão juntou-se agora à certeza de um futuro que, embora nada fácil, será alicerçado na união e no envolvimento de todos os profissionais, a quem agradeço o apoio e a confiança que depositaram em nós. Por isso, juntos somos mais fortes. O país passa por um momento de fortes mudanças e nós, os profissionais de contabilidade, não devemos estar à margem desta grande e verdadeira empreitada, a qual devemos participar ativamente, porque juntos somos mais fortes, com justiça, transparência, rigor e profissionalismo. Ilustres, com a economia mundial e angolana em particular a abrandar, os preços das commodities andando bastante tímidos, as oportunidades de investimento de que o país clama têm se tornado cada vez mais escassas. Para alcançarmos a prosperidade que muito desejamos para o país, devemos, antes de mais, enfrentar os obstáculos que fazem com que o engajamento do investidor privado seja titubeante. Os profissionais de contabilidade e de auditoria têm, portanto, a responsabilidade fulcral no processo que devemos empreender para enfrentar, confrontar e contornar estes obstáculos no caminho para o desenvolvimento económico e do bem-estar de todos os angolanos. Neste momento, lembro-me que o FMI tem insistentemente sugerido que, embora preveja um crescimento muito moderado da nossa economia, são necessários ajustamentos consideráveis e bastantes melhorias na nossa política fiscal, incluindo a execução eficiente do Orçamento Geral do Estado. Melhorias significativas nas medidas da arrecadação de receitas, principalmente a do setor não petrolífero. Melhorias e priorização das despesas públicas, de capital ou correntes. Isto é, os ajustamentos necessários para atuar-se no novo normal. Faço aqui uma nota. A corrupção. Este fenómeno é certamente o maior das ameaças que o país enfrenta. Eu acredito que a segunda ameaça para o desenvolvimento do país é na área da educação e o desemprego. Quer pela falta de trabalho no país, quer pela agravante falta de qualificação em setores-chave, como a agricultura, a indústria, um domínio, aliás, que o setor da contabilidade não é exceção. Faço uma segunda nota, e é sobre a pobreza e a desigualdade. Sobre isto, pensamos que os recursos financeiros e humanos existentes devem ser melhor aplicados para que se vençam os desafios, alguns dos quais
passo a enumerar a necessidade de otimização da exploração, utilização dos recursos naturais do país, o combate à prática ilícita nos fluxos financeiros, a busca da eficiência da despesa pública, a atração do investimento privado e, na sequência, a necessidade da diversificação da economia. Excelências, ilustres convidados, não é tarefa fácil o contornar destes desafios. Pior ainda, quando a priori sabemos que o país tem um déficit relativamente à capacidade institucional para mobilizar recursos para esta empreitada. O caminho requer agora uma gestão mais correta e melhorada para que combatamos a fome e a pobreza em Angola. Todavia, isto implica que os que têm a responsabilidade de fazer acontecer tenham de ter as competências e ferramentas necessárias, tais como o bom entendimento da ética e da boa governação, grande competência em gestão financeira e agir sempre sobre os valores, transparência e responsabilização. Os bons profissionais, os membros da OCPCA, devem, por desígnio, ter inequivocamente estas qualidades e competências. Os profissionais a que me refiro, que são normalmente responsáveis pela preparação da informação financeira, das auditorias, das consultorias e assessorias, são os elementos essenciais para o sucesso desejado, tanto no setor público como no setor privado. É neste contexto que penso que nós, os profissionais de contabilidade e de auditoria, nos tornamos, de facto, os agentes do desenvolvimento de Angola. Para este mandato, definimos um conjunto de tarefas para responder os desafios e ameaças anteriormente referidas. Para colaborar nestas ameaças, quero dizer, para tal, enumeramos apenas algumas. A primeira, atualizar, fortalecer e harmonizar todo o quadro jurídico-legal que regula a matéria do relato financeiro e auditoria em Angola. Lançar um programa de formação contínua, baseado em competências, tendo em conta os vários setores, atividades em que atuam os profissionais. Assegurar que se inicia uma nova época, onde os futuros membros da Ordem passarão obrigatoriamente por um exame rigoroso de admissão, tendo sido previamente submetidos a um processo de treinamento mais prático. Em conjunto com o Ministério das Finanças, iniciar um programa de desenvolvimento das competências técnicas dos funcionários ligado a todos os processos inerentes à contabilidade pública, aqui incluindo o desenvolvimento dos profissionais ligado à verificação desta mesma contabilidade, como sendo o caso dos profissionais ligados ao Tribunal de Contas. Ainda, com o Ministério das Finanças, promover o lançamento de um programa de implementação das IPSAs, isto é, Normas Internacionais de Contabilidade Pública, ferramenta essencial para responder à iniciativa do Governo no que tange à municipalização ou às autarquias. Aliás, uma ferramenta que ajudará bastante a materialização da orientação recente do titular do Poder Executivo relativamente ao papel de fiscalização esperado pela Assembleia Nacional aos atos e à gestão da coisa pública. Aqui, o desejado é que o dito profissional ligado à contabilidade pública seja, na sua essência, um profissional de contabilidade ou de auditoria e membro da OCPCA, abrangido pela sombrinha do controle de qualidade e cumprimento do Código de Ética que vamos impor aos profissionais desta classe. Abro aqui um parênteses. Uma boa gestão da coisa pública começa, ao mesmo tempo, num bom gestor e num conjunto de normas técnicas, quiçá idênticas no propósito àqueles do setor privado ou empresarial. Excelências, ilustres convidados, nós, os profissionais de contabilidade e de auditoria, somos os guardiões dos registros e das estatísticas sobre os factos económicos que ocorrem na esfera pública ou privada. Ousamos concluir que, para termos, no final, uma política fiscal, monetária ou cambial mais robusta e inteligente, a contabilidade e a auditoria devem preceder. Devem estar na carruagem de frente. Isto é, as medidas macroeconómicas bem-sucedidas a tomar têm na profissão e nos contabilistas a apólice de seguro.
Excelências, a solução para reverter os fluxos ilícitos de capitais, a solução para atrair mais investimento estrangeiro, que o país muito necessita, a solução para fazer surgir e crescer uma classe de pequenas e médias empresas, urgente, chama impreterivelmente por executarmos a nossa missão de forma apropriada e com grande capacidade de supervisão das finanças públicas, da profissão e dos profissionais. Logo, posso concluir que o desenvolvimento da nossa ordem, o seu papel enquanto ente relevante, influente e incontornável em todos os setores da vida econômica do país, será o desafio que eu, a minha equipa, teremos pela frente nos próximos 3 anos. Temos consciência que não será fácil. Caros supervisores, reguladores, dirijo-me ao BNA, ao Tribunal de Contas, ao Ministério das Finanças, seus órgãos surpreendidos, a AGT, a CMC, a ARSEG, o ISEP. Incluo aqui o Ministério do Ensino Superior pela supervisão da educação base daqueles que se tornam contabilistas no futuro. Cabe às instituições que Vossa Excelência me dirigem em conjunto com a OCPCA o árduo e crítico trabalho de fortalecer a profissão para a sã gestão das finanças públicas, do crescimento do setor privado e da prosperidade das famílias, que em última instância o assegurar da proteção do interesse público. Para o efeito, aqui vimos apelar à vossa pronta aceitação para que trilhemos este caminho juntos, para que haja uma colaboração criativa e forte, adequada à condição do país, para que consigamos, dentro do novo normal, partir para os novos tempos, os tempos da transparência, os tempos das sãs decisões. Por isto, juntos somos mais fortes. Podemos fazer já. Podemos operacionalizar a Comissão de Normalização Contabilística. E podemos fazer mais. Podemos institucionalizar um fórum especializado, por exemplo, um Conselho Nacional de Peritos em matéria relacionada com as normas internacionais de contabilidade, de recursos partilhados que visem a implementação mais célere e exitosa das normas internacionais em Angola, bem como fortalecer a capacidade global da supervisão dos nossos reguladores. Por isto, juntos somos mais fortes. Para terminar, excelências, distintos responsáveis, caros colegas, minhas senhoras, meus senhores, permitam-me um eufemismo narrativo sobre a chave que detêm os contabilistas. O trabalho de encontrar já o caminho para a prosperidade que os angolanos muito merecem é a dívida que todos temos para com este país. Neste processo, nós, os contabilistas e auditores, nos propomos a trabalhar no fortalecimento da nossa organização, na atualização e gestão de competências dos nossos profissionais, na credibilização, na ética, no rigor, para podermos ser elegíveis à condição de porteiro. Queremos ganhar o direito de estar na primeira linha e abrir esta porta da transparência e da prosperidade. Por isto, juntos somos mais fortes. Muito obrigado e aceitem os meus votos de saúde e paz para si e para a família. Ouvíamos o discurso de tomada de posse do novo presidente do Conselho Diretivo da OCPCA. Fernando Hermes e sua equipa foram eleitos para um mandato de 3 anos. O Contas na Hora procurou ouvir a equipa de trabalho de Fernando Hermes. Começamos por ouvir o presidente do Conselho de Auditoria, Dr. Carlos Pinho, que fala dos desafios que o Conselho que dirige tem pela frente. Bom dia, ouvintes do programa da OCPCA, Contas na Hora. Teve lugar a tomada de posse dos membros da lista vencedora às eleições da OCPCA e temos connosco o eleito presidente do Conselho de Auditoria, Dr. Carlos Pinho. Dr. Carlos Pinho, muito bom dia. Bem-vindo ao Contas. Muito bom dia, obrigado.
Dr. Carlos Espinho, tomou posse como Presidente do Conselho de Auditoria. Poderia primeiro explicar aos contabilistas, membros da OCPCA, o que é que este Conselho faz e, efetivamente, depois, quais são os desafios que nessa primeira fase considera serem as prioridades a atacar? Antes de mais, quero agradecer esta oportunidade de poder me dirigir ao coletivo dos ouvintes da rádio e, antes de mais, dar os parabéns a todos os 50 membros da Ordem pelo facto de terem sido impulsados hoje, eu sou um deles, e também relevar o facto de que assumimos uma enorme responsabilidade na defesa dos interesses da profissão e também do interesse público. Como sabe, esta profissão dos contabilistas e peritos contabilistas é das mais transversais na sociedade. Relativamente à questão que respeita ao Conselho da Auditoria, é um Conselho Técnico da Auditoria, que terá por finalidade promover a regulação da atividade dos auditores em Angola, promover a partilha de conhecimento relativamente àquilo que são os estándares internacionais para o exercício da auditoria, e este trabalho também em conjunto, obviamente, com o Conselho Técnico de Contabilidade da Ordem, e certamente também iremos ter uma palavra ou uma intervenção preponderante naquilo que vai ser a normalização contabilística, porque, como sabe, o perito contabilístico, o auditor, tem por função certificar as moções financeiras que são preparadas pelos contabilistas, sendo certo que aqui o perito contabilistas é, digamos, uma especialização da profissão do contabilista, que acresce um conjunto adicional de prerrogativas em termos de conhecimento, em termos de responsabilidades. Portanto, basicamente, será este o figurino de atuação do Conselho de Auditoria. Haverá vários instrumentos que vamos preparar, várias iniciativas que iremos com certeza pôr em prática para levar ao conhecimento generalizado do comum dos angolanos, por um lado, e também incrementar o conhecimento dos profissionais, como é óbvio. Não temos muitos peritos contabilistas inscritos, é uma profissão que é relativamente nova, não temos muita tradição, portanto, coloca-nos aqui um grande desafio. Também aqui, o Conselho de Auditoria terá o papel de divulgação desta profissão para tentar aproximar novos candidatos, novas pessoas interessadas a querer abraçar esta profissão, que é absolutamente necessária. Como sabe, nós estamos num mundo globalizado e, portanto, precisamos garantir que aquilo que são as nossas contas das nossas instituições, empresas, fundações, organismos públicos por aí fora, tenham a certificação que seja reconhecida internacionalmente. E é esse o nosso propósito, o nosso grande objetivo. Muito obrigado, Dr. Carlos Espinho. E olhando para aquilo que a curto, médio e longo prazo se pode alcançar, olhando também para uma potencial promoção dos auditores angolanos. Existem muitos auditores angolanos? Como eu disse, ainda não existem muitos auditores angolanos, é uma profissão relativamente recente, mas eu não tenho dúvidas que temos pessoas... Quantos mais ou menos? Assim de cabeça que temos possa lembrar? inscritos, se a memória não me falha, à volta de uns 120 a 130 profissionais inscritos. Destes, confesso que não lhe consigo transmitir quantos estão a exercer efetivamente a profissão. Como sabe, é uma profissão eminentemente exercida num modelo de independência, de prestação de serviços. As pessoas têm que ser independentes, não podem estar numa dependência hierárquica e, portanto, há de facto aqui um desafio enorme que é trazer mais profissionais para a área, de modo que possamos dar resposta àquilo que são os desafios também que é colocado ao país, às diferentes instituições, para que possamos ser reconhecidos internacionalmente e acabarmos com essa má imagem que nós temos, das contas mal feitas, da corrupção. Temos aqui um papel preponderante a desempenhar. E, portanto, eu aceitei o desafio, espero chegar a bom porto e, naturalmente, vou contar com os meus colegas e com as instituições com as quais teremos necessariamente que nos correlacionar, e são várias, nomeadamente os reguladores dos diferentes setores, o BNA, a Comissão do Mercado de Capitais, a ARCEG, o Ministério das Finanças também. E, portanto, é o desafio que está lançado e vamos à luta. Muito obrigado. Ouvíamos as declarações do presidente do Conselho de Auditoria da OCPCA. Outro responsável eleito e que igualmente tomou posse é o presidente do Conselho Técnico de Contabilidade, Dr. Gilberto Calhato, que também falou do desafio que o Conselho que dirige tem pela frente. Dr. Gilberto Calhato, muito bom dia e bem-vindo uma vez mais ao Contas na Hora.
Bom dia, Sr. Joel, e bom dia, estimados ouvintes da nossa querida rádio. Dr. Gilberto Calhato, olhando para o Conselho Técnico de Contabilidade, poderia, por favor, explicar aos nossos ouvintes, aos contabilistas e todos interessados na matéria o que é que efetivamente é o papel deste Conselho Técnico de Contabilidade? O que é que ele faz do ponto de vista orgânico? Do ponto de vista orgânico, o Conselho Técnico de Contabilidade é o conselho que tem a função de assessorar e executar ao mesmo tempo o Conselho Diretivo em todas as matérias de ordens técnica que afetam todos os nossos associados. Quando fala questões técnicas, o que é que se refere essencialmente? O Conselho Técnico de Contabilidade, de acordo com os seus estatutos, pode intervir nos planos curriculares das instituições de formação por forma a que o contabilista, logo que termina o seu ciclo de formação, esteja à altura para poder responder tudo quanto uma determinada empresa precisa para que ele possa desempenhar a sua função do ponto de vista técnico profissional. Também este Conselho de Contabilidade pode, nas situações em que, em função da pressão micro e macroeconômica que o país estiver a viver, pode, em parceria com o Ministério das Finanças, propor e sugerir alterações ao Plano Geral de Contabilidade, por forma que possa absorver todos aqueles fluxos econômicos e financeiros que afetam naturalmente a contabilidade. Em linhas gerais, é este o papel do Conselho Técnico de Contabilidade. Também cabe a nós assessorar os nossos profissionais. Os nossos profissionais de contabilidade e auditoria, muitas das vezes se deparam com muitos problemas ao nível da Administração Geral Tributária, que muitas das vezes haja algumas incompreensões em torno de uma norma contabilística em detrimento de uma norma fiscal. Então é preciso que o Conselho Técnico de Contabilidade intervenha nestes tipos de matéria para poder ir buscar a equidade e o assunto estar resolvido. O que tem estado a acontecer muitas das vezes, e com um bocado de desagrado, é que nossos profissionais de contabilidade têm sido subalternizados pelos técnicos da Administração Geral Tributária, muitas das vezes por causa de uma determinada incompreensão. Então nós existimos que é para também assistirmos os nossos associados nestes tipos de matéria. Dr. Calhato, não pude deixar de ouvir, na reunião, mesmo depois de ter tomado posse, já houve uma reunião do Conselho Técnico de Contabilidade, informal, onde, em gerais, também se falou sobre a necessidade de esta equipa interagir regularmente com os contabilistas, estar no escritório e procurar ouvir. Isso é um projeto para avançar a partir de janeiro, fevereiro? Quando é que prevê começar com este projeto? Pronto, nós pretendemos nós sabemos que esta lista praticamente é uma renovação na continuidade. Eu anteriormente exerci as funções de vogal do Conselho Técnico da Ordem e neste segundo mandato como presidente, uma das nossas prioridades é estarmos mais próximos dos nossos profissionais, é tornarmos a Ordem mais proativa. Em vez de nós estarmos à espera que os nossos profissionais vão ao nosso encontro, a minha perspectiva é que nós temos que ir cada vez mais ao encontro dos nossos profissionais, para que eles sejam assistidos lá onde eles estiverem. É assim que dentro do meu projeto também, o Conselho Técnico de Contabilidade não vai funcionar apenas aqui em Luanda. Nós temos que funcionar principalmente nos maiores polos de desenvolvimento industrial, como por exemplo Cabinda, em Benguela, no Ambo, na Huila, são polos de desenvolvimento industrial no país. Então a nossa iniciativa é que nós temos que rodar com maior incidência nessas províncias, reunindo ali, automaticamente aproveitando, fazer palestras, seminários, por forma a podermos aprimorar os nossos associados e responderem com exatidão às necessidades que o país também se impõe. Também uma das nossas vocações a nível do Conselho Técnico é que nós pretendemos, e já sentamos contacto já com o Ministério das Finanças já há 2 anos, pretendemos que seja urgente alavancarmos ou criarmos uma comissão de normalização contabilística em Angola. Porque países proativos, até a nível da própria SADC, onde Angola faz parte, a África do Sul, Moçambique, a Namíbia, o Zimbábue, já aderiram, já têm comissões de normalizações contabilísticas. A criação de um órgão de normalização contabilística, no fundo, vem precisamente a ajudar o governo em matérias contabilísticas. Se nós precisamos, naturalmente, que se melhore esse aspecto sobre o aspecto, por exemplo, sobre a corrupção, só é possível se nós conseguirmos arrumar a contabilidade nas empresas do setor público, nas empresas do setor privado e com maior incidência até no setor público ou na administração pública, onde o bolo do orçamento geral do Estado é maior. Se aí é que o bolo é maior, então há sempre necessidade de não só o técnico que trabalha na empresa
privada, estar sob supervisão da ordem, mas aquele técnico também que está na administração pública, aquele técnico que está na empresa pública também tem que estar sob supervisão técnica, ética e deontológica da própria ordem. Então, com a criação de uma comissão de normalização contabilística, nós podemos uniformizar os critérios de contabilização, de interpretação dos fenómenos que ocorrem a nível das instituições. Muito obrigado, Dr. Gilberto Calhado, por essa explicação. Desejar-lhe primeiro os parabéns pelo empossamento e, claro, muita força e sorte neste processo que agora se visita. Muito obrigado, Joel, e muito obrigado, estimados ouvintes. Dr. Gilberto Calhado, presidente do Conselho Técnico de Contabilidade da OCPCA. José Nascimento é membro do Conselho Diretivo da OCPCA e fala sobre os desafios da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Caros ouvintes do Contas na Hora, continuamos na cerimónia de tomada de posse dos membros da OCPCA, 50 membros que constam da lista eleita para, nos próximos 3 anos, dirigir o futuro da Ordem, e vamos falar com um dos eleitos membros do Conselho Diretivo da OCPCA, José Nascimento. José Nascimento, muito bom dia e, antes de mais, parabéns pela eleição. Muito bom dia e muito obrigado. José Nascimento, olhando para o Conselho Diretivo, gostávamos primeiro de explicar-se aos nossos ouvintes e membros da Ordem, interessados, parceiros, o que é que efetivamente é o Conselho Diretivo e qual é o seu papel? Como sabe, a Ordem tem 7 conselhos e o Conselho Diretivo, o próprio nome diz que é o Conselho que vai dirigir, vai levar avante todas as tarefas que estão no plano de atividades para o triênio 2018-2020. Naturalmente terá que supervisionar todos os outros conselhos e supervisionar todas as tarefas que vão ser realizadas durante ano após ano. E praticamente, em suma, este é o grande trabalho do Conselho Diretivo. José Nascimento, qual é o maior desafio que encara para o Conselho Diretivo e para o CPCA neste período? O maior desafio, naturalmente, é nós conseguirmos ter a Comissão de Normalização Contabilística, porque a partir daí vamos evitar com que haja várias interpretações em relação à mesma coisa, que é a contabilidade, e que o país possa ter uma única regra de ver a contabilidade e a auditoria. E então, para mim, é o grande desafio que nós, nesse primeiro ano, consigamos ter a Comissão Nacional de Contabilidade. Muito obrigado, José Nascimento, e desejar-lhe muito boa sorte e força neste projeto que agora abraça. Ok, obrigado igualmente e bom dia, caros ouvintes. Caro ouvinte, estes foram os ecos da tomada de posse dos 50 membros do Conselho Diretivo da OCPCA. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Estimados ouvintes, na sequência do programa em que falamos sobre a necessidade de as empresas em Angola cumprirem com a lei das faturas e documentos equivalentes, diploma legal que estabelece a obrigatoriedade de as empresas e instituições em Angola terem um sistema informático que permita registar as transações financeiras de modo a certificar o volume de transações realizadas diariamente. Hoje vamos trazer-lhe uma empresa especializada em softwares para perceber que soluções tecnológicas há no mercado ao alcance dos bolsos das micros, pequenas, médias e grandes empresas. Será caro adquirir este software? Será o preço elevado ou desconhecimento das diferentes soluções disponíveis no mercado e da própria lei que afasta a empresa de utilização dos softwares de gestão? Para ajudar-nos a perceber este tema,
temos como convidado Luís Magalhães, diretor comercial da Compt, empresa que é parceira prémio do software de gestão Primavera. Vamos recordar a entrevista com o Sr. Luís Magalhães, diretor comercial da Compt. Luís Magalhães, muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia a todos os ouvintes. Luís Magalhães, podia, por favor, falar-nos sobre a Compt, a empresa que representa o core business da empresa, há quanto tempo existe e que tipo de serviços presta? Claro, a Compt é uma empresa especializada em serviços profissionais de consultoria, em soluções de gestão para as empresas. A Compt tem uma elevada capacidade para implementação de soluções de gestão. Em Angola, a Compt é um parceiro premium da Primavera Software e atua nas micros, pequenas, médias e grandes empresas. A empresa existe há cerca de 4 anos, embora a equipa que faça parte da mesma esteja em Angola já há aproximadamente 10 anos. A equipa está em Angola há aproximadamente 10 anos, estavam envolvidos noutras instituições e só agora é que fazem parte da Compt. Exatamente. E instituições que desempenham a mesma atividade? Exatamente, sempre dentro do mesmo core business. Isso hoje permite-nos ter uma leitura exata daquilo que o mercado em Angola necessita e conseguir adequar as nossas soluções a todo o tipo de empresas, recorrendo ao software de gestão Primavera. O software de gestão Primavera, porque de facto é o software de gestão presente em Angola que respeita a todas as questões legais e fiscais que o país obriga. E, como tal, a Compt, como empresa de consultoria de gestão, utiliza, na sua grande maioria, a solução de gestão Primavera. Luís Magalhães, sabemos que a AGT tem um diploma legal sobre faturas e documentos equivalentes que obriga as empresas a utilizar softwares de gestão para monitorar as vendas e outros processos. Entretanto, temos reparado que muitas empresas têm sido multadas por não cumprir com esta obrigação. Por que razão isto acontece? Será caro adquirir este software? Será o preço elevado ou desconhecimento das diferentes soluções disponíveis no mercado e da própria lei que afasta as empresas de utilização dos softwares de gestão? Bem, eu acredito que isto seja um pouco de tudo, não é? Cria-se de facto uma ideia que adquirir um software de gestão para uma empresa tem custos elevados, mas hoje a Compt tem uma oferta que está direcionada não só para as grandes empresas, como para as microempresas. Nós hoje temos a capacidade de adequar soluções àquilo que são as necessidades de uma empresa. É óbvio que uma grande instituição, uma grande empresa, tem outras necessidades do que uma microempresa. Eu até trouxe aqui algumas simulações de valor para os ouvintes terem a ideia aproximada de valor que hoje existe. E pode dar esses exemplos por grupo, para as micros, para as pequenas e para as médias? Exatamente. Nós hoje conseguimos ter soluções que vão desde 5.000 kwanzas mês, o uso de software para processamento de faturas. A Primavera Software oferece um conjunto de soluções, muitas delas até que estão disponíveis na cloud, que não é necessário aquele investimento avultado inicial dos servidores e das comunicações. Com simples acesso à internet, nós hoje conseguimos ter um módulo de faturação a partir de 5.000 kwanzas por mês. Eu não tenho muita disponibilidade, alugo um espaço via internet em que eu pago mensalmente 5.000 kwanzas e emito a fatura e emito o recibo, isso já é possível? Exatamente. Eu sempre tive a ideia de que o software Primavera era muito caro, é software de elite. Repare, eu costumo dar muito o exemplo das casas, não é? Nós podemos ter uma casa um custo e uma casa com um custo vezes 100, ou vezes 10, ou vezes 50. Exatamente. O software hoje tem que se adequar às necessidades de cada empresa. É óbvio que uma microempresa tem uma necessidade primária de emissão de faturas, é para seu controle também, para estar dentro da lei, e o software Primavera hoje pensa nessas empresas. O software Primavera tem um modelo a pensar nestas empresas que vai acompanhando o crescimento delas. Amanhã, como é óbvio, uma média empresa necessita de ter o tipo de ferramentas de gestão ao nível da tesouraria, da contabilidade, de recursos humanos, gestão de ativos. Quer dizer, existe uma série de módulos que estão disponíveis e que fazem da solução uma solução integrada
que permite depois fazer a gestão de toda a empresa. É óbvio que uma microempresa parte de um princípio que quer vender e quer faturar dentro da lei, até porque as faturas manuais, já desde 2013, que não são legais. O decreto é de 1 de outubro de 2013, decreto presidencial 149 da Lei das Faturas e Documentos Equivalentes. E qual é o exemplo que eu tenho? Já falamos da micro para uma pequena. Eu trouxe aqui também uma simulação para uma empresa que necessite já de ter um módulo de faturação e que consiga também fazer a parte de processamento de salários, a parte de contabilidade e de tesouraria. E essa parte da contabilidade interessa-nos bastante, que este programa é dirigido a muitos contabilistas que estão atentos, por isso queremos ver que opções económicas existem para o módulo de contabilidade. Nós, para este conjunto de módulos que eu acabei de referir, estamos a falar num valor aproximado de 17 mil kwanzas mês. 17 mil kwanzas mês e eu tenho os 4 módulos de recursos humanos, contabilidade, tesouraria e o módulo de faturação. E o módulo de faturação. Por isso, é óbvio que existe depois aqui uma componente de consultoria, dos serviços de configuração e de parametrização da solução, que tem muito a ver com as necessidades de cada empresa. Nós, hoje, temos a obrigação de perceber as necessidades de cada empresa e adequar o software àquilo que a empresa necessita naquele momento. Porque o software tem uma política evolutiva, isto é, o software adequa-se à empresa hoje, a empresa amanhã vai ter que ajustar o seu negócio ao mercado, à economia, e o software tem que ter a capacidade de acompanhar esta evolução, estas alterações que as empresas têm que estar preparadas para fazer, para estar dentro do mercado de uma forma competitiva, não é? Luís Magalhães, eu vou abrir aqui um parênteses para lhe fazer uma pergunta que é: uma empresa que presta serviço na área de contabilidade tem N clientes. Eu compro este modo de contabilidade e posso criar os meus clientes todos lá? Exatamente. E funciona normalmente e o valor mensal há de ser sempre este? Exatamente. O software Primavera é multi-empresa. E depois também tem uma componente forte, aliás existe mesmo um pacote direcionado para os contabilistas. Por acaso não trouxe aqui os valores, mas é muito próximo deste valor que estivemos aqui a falar. Existe um módulo direcionado para as empresas de contabilidade que podem ter N empresas criadas na sua licença de Primavera e poder fazer a contabilidade para 50, para 100, para 1000 empresas, o processamento de salários e por aí fora. Pois eu conheço muitos contabilistas que ainda fazem as contas em Excel, não tenho nada contra, eu até tenho estado a dizer que está para nascer o software de gestão que vai nos tirar o lugar do Excel. O Excel dá para tudo, dá para controlar N situações e ainda bem, mas também sempre agora tem esta opção, porque eu particularmente também sempre pensava que o Primavera fosse um software muito caro. Estou surpresa com esses valores repare, hoje... o software Primavera pode ir a valores muito mais elevados do que este e vai. Mediante a dimensão da instituição em si, né, da empresa. Okay. Nós, quando estamos a falar de uma entidade que tem uma série de processos, uma série de recursos, de áreas de negócio, o software tem que ter a capacidade para fazer toda esta gestão integrada da empresa, depois irá cair toda esta informação à parte da contabilidade, não é? E a partir daí, sim, temos as nossas ferramentas de report online que permite termos dados em tempo útil, dados em que os números são confiáveis. Okay. E isto é que é cada vez mais importante. As soluções de gestão têm que nos facultar informação em tempo útil e nós temos que acreditar naquilo que está lá. Falou ainda agora no Excel, é uma ferramenta que inevitavelmente é utilizada em todo o mundo por toda a gente. E a Primavera até nisso, há uns anos atrás, já penso que há 10 anos atrás, tomou uma iniciativa de ter uma ferramenta de reporting que se chama o Office Extensions, que é uma ferramenta que visualmente para o utilizador é um Excel, mas é um Excel que está ligado à base de dados do software e que todos os mapas que nós construímos estão disponíveis online. Isto é, nós fazemos um mapa e no dia a seguir, uma semana depois, chegamos lá, fazemos um refresh ao mapa e os dados estão de acordo com a informação que consta na área financeira da empresa naquela data. Falamos da micro, da pequena e a média empresa. Qual é o exemplo que traz para a média empresa? Eu acho que este último exemplo que eu dei, onde consta a contabilidade, recursos humanos, a parte das vendas e da tesouraria, acaba por estar enquadrada naquela que pode ser uma média empresa.
Podemos incluir aqui a parte de gestão de estoques, a parte de gestão de encomendas, a parte de gestão de compras, a parte de gestão de ativos, mas lá está, cada empresa tem uma necessidade e nós primeiro temos que perceber as necessidades da empresa e a capacidade da equipa que a empresa tem, porque isso também é muito importante. Nos dias de hoje, o nosso tipo de serviço, a nossa consultoria, é também ajudar os processos das empresas, é também ajudar aos gestores a encontrar o melhor modelo de gestão para a sua empresa. Não basta comprar um software para gerir uma empresa. Então, está a querer dizer que também dão formação aos técnicos da própria empresa. Exatamente. Para poderem utilizar conforme. Exatamente. Nós, numa primeira análise conjunta, vamos perceber os processos, as necessidades, vamos desenhar uma solução adequada àquela empresa. Após essa fase, iremos passar para a fase mais técnica. Vamos adequar o software às necessidades daquela empresa com base no relatório que foi produzido em fase de análise. Após isso, temos aqui duas fases muito críticas e muito importantes, que é a fase da formação. Fazemos uma formação de acordo com os processos de cada empresa, não é uma formação standard. Nós fazemos uma formação com os processos das empresas e uma fase de acompanhamento já após a entrada em produtivo do software. Sabemos e a nossa longa experiência diz-nos que a formação pode ser dada em imensos dias, mas quando chegamos ao dia em que estamos sozinhos, por exemplo, a fazer um processamento de salários, ter o conforto do apoio de um consultor perto de nós permite-nos também estar com outra tranquilidade a fazer. E nessa coisa da formação que vocês dão, não têm tido problema de responderem ou formando? Atenção que isto não é contabilidade, esta formação não é de contabilidade, mas sim do software. Como entrar para começar a fazer os procedimentos contabilísticos ou de faturação. Deve haver aqui uma confusão, né? Fazerem perguntas ligadas à contabilidade quando têm que fazer perguntas ligadas ao software. Exatamente. Como é que normalmente a nossa vocês... função não é dar formação de contabilidade. Ou de mas contabilidade, ou de faturação, nada disso. Exatamente. Okay. A nossa função é formar os users a tirar partido da ferramenta de gestão Primavera. É óbvio que é inevitável que a nossa consultoria não se alargue muitas vezes àquilo que é a contabilidade e recursos humanos. Lá está, faz parte também do nosso leque de serviços apoiar as empresas, não só na ferramenta tecnológica em si, mas também na parte de consultoria de processos e apoio à gestão. Eu fiz essa pergunta de propósito porque já estive a falar com alguém que esteve numa formação do software e disse assim, mas eu perguntei ao formador qual era a conta da água na contabilidade e ele não sabia e achei estranho, se eu estou na formação ele tinha que me dizer isso e eu, não faz sentido porque não foi para a formação de contabilidade, é formação do software, parte do princípio, se vai fazer a formação de software, modo contabilidade, é um contabilista. Exatamente, e por isso é que nós já temos várias parcerias com empresas de contabilidade e empresas de formação também, porque achamos que é essencial e fundamental o conhecimento das áreas, até para tirar partido de uma solução, seja ela qual for, que vamos adquirir. Não é? Nós podemos apoiar, mas não vamos fazer a contabilidade. Temos parceiros que podem fazer isso. Podem tratar disso. Ainda acontece muito. Pois é, mas agora vamos voltar aqui num ponto. 17 mil kwanzas para micros, aquelas instruções mensais. Quando há alterações de uma versão para outra, que é da praxe, o Primavera anualmente alterar as versões, neste momento a mais atualizada é a 9.10, não sei se já está uma nova em vigor, essa semana, né? Já estão no 9.15. Estes pacotes também se beneficiam? Exatamente. Nós estamos aqui a falar de uma solução que é um software as a service, isto é, nós pagamos mensalmente para a utilização do software online. A Primavera disponibiliza um acesso, ou um número de acessos que as empresas precisarem, e têm acesso, esse custo já é com as atualizações. Sempre que houver uma alteração de versão, a Primavera disponibiliza essa versão. Imediatamente a versão atualizada. Ficam tranquilos, não têm que pagar o contrato de continuidade. Não. Não há contrato de pacote, não. Não, neste modelo de software as a service, este valor já está incluído. Ele não é abrangido pelo contrato de continuidade. E os mapas, por exemplo, agora temos novos modelos. Saíram agora no dia 2 de outubro. Existem modelos novos para o selo, para o consumo, depois modelos de declaração de imposto sobre rendimento, modelo 2 para o grupo A, grupo B e grupo C do IRT. Eles automaticamente também têm acesso?
Exatamente. E o valor não varia, é sempre o mesmo? Isso faz parte do serviço que a Primavera nos tem oferecido ao longo destes anos. A Primavera tem longos anos em Angola, tem uma equipa direcionada para o mercado angolano, constrói software para Angola e de acordo com as leis vigentes em Angola. Existe um departamento de fiscalidade que está atento a todas estas alterações legais e fiscais e que sempre em tempo útil disponibiliza todas essas alterações que possam surgir. É uma grande vantagem neste mercado nós escolhermos uma ferramenta de uma software house que está em Angola ou escolhermos uma ferramenta de uma empresa que não está em Angola e que todas as alterações passam a ser um custo para a empresa. Por isso é que a Primavera tem a maior cota de mercado em Angola, porque de facto é uma software house que olha para Angola e que está em Angola, claramente. Mas essas opções mais económicas estão disponibilizadas desde quando? É muito recente. Não, já estão disponíveis já há bastante tempo. Há quanto tempo, mais ou menos, sabe dizer? Talvez mais de 2 anos. Há mais de 2 anos? Aliás, não, para mim mais de 2 anos já é mais recente. Aliás, a Primavera já há vários anos, há muito mais de 2 anos, tem uma versão gratuita, que é o Primavera Express, para as microempresas com volumes de faturações, salvo erro, até 70 mil kwanzas ano, em que a Primavera oferece a utilização do software. Não tem qualquer custo. E como é que as pessoas fazem para adquirir esse texto? Basta ir ao portal, enviar um e-mail para nós ou diretamente no portal da Primavera Software Angola e solicitar o acesso a um Primavera Express. É limitado a esse volume de faturação, mas para uma microempresa que esteja no arranque, pode ser suficiente para arrancar com o seu negócio de uma forma legal. Olha, é verdade, aconselhamos as empresas a estarem mais atentas, pois com o aumento da fiscalização, da AGT e multas, há organizações que podem perder os seus clientes, pois já há instituições que, para evitar pagar multas, estão a considerar a hipótese de deixar de fazer negócio com empresas que não estejam habilitadas a emitir faturas em conformidade com a lei. Luís Magalhães, pode, por favor, partilhar o vosso endereço e contacto para os interessados? Estão muitas empresas a ouvirem o Contas na Hora, contabilistas, muitos colegas, muita gente como eu pensava que o Primavera só tem opções caríssimas em software, entre aspas, de elite. Afinal, tem aqui uma boa nova. Não sabia, estou surpresa. E já existe há 2 anos. Quer dizer que também não têm estado a divulgar muita coisa. Deviam divulgar mais. Não, têm saído algumas notícias, nomeadamente na comunicação social, houve algumas reportagens até em alguns jornais e publicidade que foi feita com estes anúncios, mas como nós sabemos o mercado de Angola também é um mercado vasto e esta informação não chega rapidamente a toda a gente. A toda a gente, pronto. Mas a verdade é que hoje nós olhamos não só para as microempresas, mas como para as grandes empresas. Temos que nos adequar e adaptar a todas as empresas. Resumindo e concluindo, hoje o Primavera dá para todos os bolsos. Em função da minha necessidade, vocês criam logo uma opção, olha, eu só posso até A e vocês sempre podem fazer um arranjo e adaptar à minha necessidade. Está preparado para a micro como para a empresa de grande dimensão. Claramente. Ainda bem. Então vamos lá aos endereços, contactos, como é que os ouvintes podem entrar em contacto, deixar aqui os contactos telefónicos. O contacto móvel, que é o 928 864 633. 928 864 633. Já agora vou deixar um outro contacto, que é o 934 702 611, isso 934 702 611. A Compti está situada no Belas Misas Park, no edifício Cunen, no 4º piso, no escritório 405, em Talatona. Vou deixar também aqui um endereço de e-mail, vou deixar o meu, luis.magalhães@compti.co.ao luis.magalhães@compti.co.ao. Estejam à vontade para nos contactar, estamos sempre disponíveis para reunir com os nossos empresários, apoiá-los e fornecer-lhes a informação necessária para que possam colocar as suas empresas de acordo com as leis, possam tornar as suas empresas mais rentáveis, mais produtivas e dentro daquilo que são os padrões que cada vez mais as empresas obrigam. Aquilo que falou ainda há pouco,
que existem empresas que estão em risco de perder clientes por não emitir faturas de uma forma computadorizada, não é? Sim, isto vem a propósito por causa da tributação autónoma que está em vigor desde 1 de janeiro de 2017. As penalizações da Administração Geral Tributária são altíssimas e aquelas empresas que insistirem em terem relação comercial com aquelas que não estão a obedecer à lei das faturas e documentos equivalentes vão continuar a ter penalizações e mais penalizações. Acaba por ficar aqui depois um ciclo vicioso. Então é chegado o momento de fazerem aqui uma linha de corte, organizarem-se e a relação comercial a decorrer como deve ser. Nós hoje temos alguns clientes que já não têm relação comercial com entidades que não tenham a faturação através de um programa de gestão. Hoje já existe isso e, de facto, é uma realidade. E tem que ser que é para não estarmos a chocar com a administração tributária, porque eles dizem que a lei está aí, é para ser cumprida, quem somos nós para contrariar? Exatamente, Não e faz faz parte também para todos nós apoiarmos para o crescimento do nosso país. E acho que também chegamos aqui a um ponto que já não há desculpas, porque a lei já existe desde 2013, já passou tanto tempo. Já há aqui muito período de carência. Exatamente, muito período de carência, sim. Luís Magalhães, muito obrigada por esta entrevista, que vai valer a pena. Muitos contabilistas, muitos empresários que estavam a pensar, ou que pensavam, tal como eu, que o software Primavera é caríssimo, hoje fica desdobrado aqui, que não é nada disso, sempre há muitas opções, incluindo opções gratuitas, por um volume mínimo de faturação, e ainda bem. Muito obrigada, e a toda a equipa da Compt, o Contas na Hora deseja boas entradas. Muito obrigado por esta oportunidade, e a Compt também deseja umas boas festas a vocês na Rádio Lá, que estão a fazer um excelente trabalho, e a todos os ouvintes. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, coordenação editorial de Mateus Gonçalves, realização de Joel Costa, e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Já sabe, doravante, a hora 11, é hora das contas, aqui na LAC. A todos, voto de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.